boa tarde, boa noite, boa madrugada. Esse é o nosso espaço do conhecimento, onde a gente vai apresentar para vocês a aula inaugural da AOEJA, a nossa formação para a educação de jovens e adultos. É uma formação continuada, onde a gente pretende, junto com professores, coordenadores pedagógicos, gestores escolares, discutir essa educação no chão da escola. Uma educação que deve ser pensada a partir do seu currículo, que é feito para o sujeito, com o sujeito, pelo sujeito da ESA. E esse sujeito é um sujeito diverso, plural, né, que está no campo, nos centros urbanos, na periferia, nas comunidades indígenas, comunidades quilombolas, na socioeducação, na educação em prisões. Isso abre um grande leque de possibilidades para discutir. Mas é nesta manhã que a gente traz também um abraço fraterno do nosso secretário Jerônimo Rodrigues, da nossa superintendente Manuelita Brito e da nossa diretoria de modalidades, Yara Icó, para dizer para vocês que estamos inaugurando uma nova era, uma era de formações que não podem mais parar. Porque a educação de jovens e adultos, ela deu um grande salto de qualidade na Bahia, quando ela trouxe o TOPA, quando ela trouxe a educação profissional associada à EJA, e trouxe muitas ações que a fortaleceram nesse processo, inclusive o seu currículo, que vai ser tratado nessa formação de uma forma diferente, porque estamos em um outro tempo, e para isso a gente fez essa parceria tão significativa com a FGV. É isso aí. A FGV e a Secretaria de Educação juntos estão promovendo essa formação, né, para tratar da educação de jovens e adultos de um jeito muito... Por quê? Porque fala desse momento em que a gente está vivendo ainda em pandemia. É uma formação que acontece no espaço virtual, mas que garante para nós momentos como este, essa roda de conversa, né, onde a gente vai ter esses encontros presenciais para discutir, para trocar ideias e informações, né? E também os momentos assíncronos. Por isso, meu bom dia diferente, meu olá, né? Também saudando aqueles da madrugada, porque a gente sabe que quando a gente faz a educação à distância, o horário é aquele que a gente encontra na nossa agenda. E todos aqueles que se inscreveram para essa formação sejam muito bem-vindos. A UEJA é uma formação para todos nós, para transformarmos a educação de jovens e adultos ainda mais no chão das nossas escolas. E esse módulo, ele vai falar sobre a EJA como um direito. A EJA é um direito, né? Contém 25 horas, e o submódulo, a EJA, a diversidade e a educação na educação brasileira, e a inclusão na educação brasileira. Então, esse módulo vai ser coordenado pelo nosso professor Paulo Gabriel Nassif, né? Que vai coordenar todo o módulo, e vai ter a participação do nosso querido André Luiz Figueiredo Lázaro, né, nosso professor convidado para discutir conosco. Então, eu gostaria de convidar o professor Paulo Gabriel Nassif para coordenar, para começar os nossos trabalhos na manhã de hoje. Muito obrigado, Isadora. Uma honra muito grande estar aqui com vocês, estar com a FGV, estar com o governo do Estado, nessa iniciativa da mais alta relevância. Então, vamos iniciar aqui. Eu acho que importante lembrar, eu sou baiano de Quaraci, professor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e atualmente estou como presidente do Conselho Estadual de Educação da Bahia, né? Tive a honra, como falei há pouco, de trabalhar com Mauro, com André, na SECADI, né? Essa secretaria que, como bem lembra o nosso ministro Renato Giannini, é a secretaria mais ética de todas que foram criadas na educação brasileira, né? E o Renato Giannini dizia que o nosso esforço teria que ser sempre no sentido de que a SECADI ela fosse extinta enquanto esforço para romper essa desigualdade absurda do Brasil. E que a gente tenha, então, uma secretaria promotora, acima de tudo, da diversidade, como bem André escreve em vários artigos, né? Então, que bom que a gente está nesse esforço. É importante lembrar que
Esse é o primeiro módulo, módulo introdutório deste curso, ampliando universos pela educação de jovens e adultos, né? Esse primeiro módulo tem como título A EJA é um Direito, são 25 horas. Nós teremos aqui, já hoje, no dia 21, como primeiro submódulo, a EJA, a diversidade e a inclusão na educação brasileira, e acho que não poderíamos ter figura mais interessante para fazer esse debate do que o nosso André Lázaro, né? André Lázaro, ele seguramente tem um acúmulo teórico e prático impressionante nesse campo. Foram apresentadas algumas leituras prévias, né, para que vocês, os cursistas, né, acompanhassem. No dia posteriormente, o segundo submódulo será no dia 1º de setembro, Fundamentos Legais e Políticas Públicas da EJA no Brasil. Nesse dia, nós teremos como convidada a professora Dinalva Mello do Nascimento, uma querida amiga, também bacana. Dinalva tem uma experiência única, porque ela ajuda a criar 2 universidades na Bahia, a UESC, lá no sul da Bahia, e a UFRB. Eu tive o orgulho de ter o auxílio luxuoso da professora Dinalva como pró-reitora na implantação da Universidade Federal do Recôncavo. E Dinalva, André, tem uma história bem interessante, porque ela foi a primeira professora concursada da UNB na área para cursos noturnos, né? Ali por volta de 86, 87, na redemocratização, o Cristóvão Buarque define ampliar os cursos noturnos e faz um concurso para essa área, e a professora Dinalva foi a primeira professora desse campo, né? Então, a gente vai discutir, a professora Dinalva tem vários textos sobre essa questão de fundamentos legais e políticas públicas na educação do Brasil e da Bahia, e ela vai estar com a gente no dia 1º. A seguir, nós vamos discutir a educação de jovens e adultos como direito, lembrando o legado de Paulo Freire, e aí teremos o professor Agostinho Rosas, né? Também com uma experiência impressionante, e um especialista em Paulo Freire. E, por fim, no dia 15, nós teremos a EJA como modalidade estratégica para a reorganização da educação da Bahia, e nesse dia nós teremos como convidado o professor Nildon Pitombo, professor Nildon, que já foi secretário substituto da Educação da Bahia, é conselheiro do Conselho Estadual de Educação, coordenou o Plano Estadual de Educação da Bahia, então uma figura com uma experiência muito grande. Acho que... Então, esse é o nosso módulo que vai até meados aí de setembro, né? Então, hoje, a gente recebe aqui com muito prazer, com muita honra, o nosso André Lázaro. André Lázaro, a gente já falou dele, e ele consegue, como poucos, uma articulação muito interessante entre a questão da educação, desigualdades e a necessidade de promoção dessa diversidade. E aí não há como negar, né? O André Lázaro, primeiro professor adjunto da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, diretor de políticas públicas da Fundação Santiliana e pesquisador da Flaxon, né? Então, assim, eu acho que esse é, sem dúvidas, o grande desafio da educação brasileira. Como num país com uma diversidade impressionante, pode deixar de ter na desigualdade, na diversidade, um fator de desigualdade, e a gente pode, então, transformar essa diversidade em algo que é riqueza para o mundo, que é riqueza para a humanidade, que é riqueza para o Brasil. Ter você aqui é um prazer muito grande. Passo a você a palavra. Você tem o tempo que você quiser para falar para a gente sobre a EJA, inclusão e diversidade na educação. Abraço, amigo. Com você. Muito obrigado, Paulo Gabriel. É uma honra muito grande e ouvir essas palavras suas me enchem o coração de alegria e também a cabeça de responsabilidade, né? Vamos ter que enfrentar aí uma expectativa que eu espero ser capaz de atender. Então, eu queria, em primeiro lugar, tirar qualquer ideia de uma educação messiânica.
A educação não é capaz de salvar as pessoas, ela é capaz de colocar as pessoas em contato, ajudá-las a intervir, ajudá-las a pensar, e com isso as pessoas se sentirem capazes de compreender o mundo e transformá-lo, mas transformá-lo coletivamente. Porque nós estamos muito iludidos, eu creio, e permitam se eu use essa expressão, pode parecer um pouco agressiva, mas eu não quero agredir ninguém com isso, mas eu quero me colocar também como parte. Nós estamos muito iludidos com a ideia das nossas individualidades. Então, repara, essa ideia de que educação é um privilégio de classe é uma mentira. Ela é um direito de todos. Mas socialmente e numericamente falando, se eu pego o Plano Nacional de Educação e pego os indicadores do Plano Nacional de Educação, eu vou ver que no Brasil, até hoje, a educação tem sido um direito uma herança de classe. E o desafio é como transformar uma herança de classe em direito de todos. Esse é o desafio que nós vivemos hoje. E é importante lembrar, a educação foi constituída ao longo do século XVIII e XIX, vou recuperar um pouco a história que o Paulo Gabriel nos trouxe, ela foi constituída nos séculos XVIII, XIX e XX como o antídoto ao despotismo do Estado. É a transição de uma sociedade autoritária e hierarquizada para uma sociedade democrática. É nessa transição que a educação ganha valor, porque a ideia era a educação ela é um antídoto, uma vacina contra o despotismo, porque as pessoas vão se informar, as pessoas vão pensar, as pessoas vão trocar, né? Construir esse esclarecimento kantiano, né? Só para lembrar o filósofo Immanuel Kant, que ele falava disso, da ideia de que a verdade surge desta interação entre as pessoas, no espaço público, na chamada esfera pública do debate. E você só pode participar da esfera pública do debate se você for capaz de ler, for capaz de falar, de se expressar, trazer sua oralidade. E aí eu queria, Paulo, lembrar um pequeno detalhe para deixar o pé de página e a gente voltar outra hora. A sociedade da qual você tão bem caracterizou como autoritária, ela fez uma coisa muito cruel. Ela baniu a dimensão da oralidade da esfera do saber e reduziu o saber à esfera da escrita. Ao retirar da oralidade a possibilidade de dizer a verdade, ou dizer verdades, ela destituiu de fala todos aqueles que eram analfabetos ou tinham um pouco domínio da escrita. Então, nós precisamos recuperar o valor da oralidade como um valor argumentativo. E a EJA tem um papel fundamental nisso, de transitar da oralidade para o domínio da escrita como um fato político de dominar a capacidade de intervenção no mundo público. Então, valorizar a oralidade e valorizar a transição para a escrita talvez seja uma das tarefas fundamentais que a EJA tem a cumprir hoje, no sentido de reconhecer que há um saber dos sujeitos, que também a Isadora colocou no início de sua fala, há um saber dos sujeitos de EJA, que talvez não se expresse nas formas tradicionais de saber que a cultura branca impôs, que a cultura europeia impôs. Mas é preciso recuperar a oralidade, porque hoje o debate público das redes sociais passa pela oralidade. A nossa Constituição de cidadão de direito passa pela oralidade. Então, retomando, foi exatamente nessa luta entre a transição de uma sociedade autoritária para uma sociedade democrática, através do processo do voto, que, por exemplo, se excluiu o voto do analfabeto. Porque se dizia, não, o analfabeto não tem acesso à escrita, não tem acesso ao saber, ele só tem oralidade, oralidade não é saber. Mas foram as lutas populares, as lutas de trabalhadores que fizeram com que a educação fosse a porta de entrada no mundo civil e no mundo político. O estreitamento da porta que as classes dirigentes fizeram, exigindo uma escolaridade, ela foi alargada pela pressão política dos movimentos sociais, do movimento negro, do movimento feminista. Lembrar que as sufragistas do mundo e do Brasil, que lutaram pelo direito ao voto, as mulheres eram excluídas desse direito. Essa luta pela participação política, portanto, essa luta pela possibilidade de desenhar o futuro de cada um de nós e dos nossos grupos, das nossas comunidades, essa luta viu que a educação era o melhor campo de batalha para alcançar mecanismos de avanço e, dessa maneira, conseguir intervir num processo social e político que era e sempre tem sido excludente. Então, nós temos um grande trabalho a fazer e eu fico feliz porque estou vendo que a Bahia está fazendo esse trabalho, né? Esse encontro aqui é uma expressão de compromisso com esse trabalho. Eu fico muito feliz de ser uma parte desse esforço e me coloco à disposição de colaborar
na medida do que for possível. Muito obrigado pela atenção de vocês. Desculpe ter me alongado muito, mas sabemos, é empolgante conversar sobre EJA. Nós estamos caminhando para o final. Eu estou super feliz com esse dia. A possibilidade da gente construir esse ambiente, gravar, ter isso disponível, né? Ainda mais num momento como esse, é muito gratificante.